É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Da última vez que eu vim aqui para hoje, eu dei uma passadinha lá em Águas Lindas também, na igreja de lá, né? Foi uma bênção lá, ver o zelo com que os irmãos edificam para Deus uma casa, com todos os detalhes bem alinhados. E eu tenho experiência de vida que, quanto mais a igreja tem esse cuidado, quanto mais o povo de Deus tem cuidado com a casa do Senhor, mais cuidado tem o Senhor com a casa do povo dele. E é um reflexo natural, não é? O que acontece na igreja acaba refletindo na nossa vida. Então, se o que está ofertado para Deus é da melhor qualidade, aquilo que nós colhemos também é da melhor qualidade. Independentemente do que a gente acredite, o fruto, ele tem a mesma natureza da semente. Então, se a semente é de qualidade, o fruto é de qualidade, e o fruto vem sempre numa proporção muito maior do que aquilo que nós semeamos. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto de Lucas, capítulo 24. Eu tinha uma palavra para pregar aqui no caminho, Deus falou, não é essa. Aí eu cheguei aqui, outra palavra, eu estava pronto para pregar ainda agora, e Deus falou, não é essa. E agora chegou nessa. E eu creio que vai ser essa aqui. Durante a palavra, se alguma coisa mudar, eu aviso para os irmãos, mudou de novo. Lucas 24, versículo 1 ao versículo 7. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Então encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. O tema dessa mensagem é lembre-se do que ele falou. Lembre-se do que ele falou. E, na verdade, se nós voltarmos desse texto aqui e lembrarmos dessa frase, os anjos, quando disseram assim, lembre-se do que ele falou, se a gente fosse tentar meditar no que Jesus falou, teremos centenas de frases de Jesus que poderiam ser lembradas. Mas nesse momento aqui, que elas estavam diante do túmulo de Jesus, e o túmulo de Jesus, para eles, ainda significava um tempo de derrota. Eles compreendiam o túmulo como derrota, tanto que os discípulos tinham dispersado, já não estavam juntos, né? E já não estavam mais cumprindo o propósito, voltaram até a pescar. Jesus ressuscita aqui, uma das primeiras coisas que ele faz, depois de ir ao Pai, ele vai lá onde estavam os discípulos pescando para fazer a segunda pesca maravilhosa. Lembram que na primeira teve uma pesca lá e não pescaram, as redes se romperam de tanto peixe que pegaram. Da segunda também foi muito peixe, as redes não se romperam, porque eles já estavam transformados pela palavra, só não estavam convictos de que o propósito ia ser cumprido, porque a morte de Jesus representava para eles uma derrota. Eu queria que você guardasse isso. Nem sempre aquilo que para nós parece uma derrota, é uma derrota de fato. Os caminhos que Deus tem para nos levar ao propósito dele, normalmente passam por um processo de preparação, por um processo de educação, um processo de, vamos dizer assim, edificação da nossa vida, para vivermos aquilo que ele tem para nós. Se nós não passarmos por aquele processo, quando nós chegarmos lá no resultado, nós não vamos alcançar aquilo que Deus planejou. Eu costumo dizer, quando alguém me pergunta sobre a resposta à oração, há tanto tempo eu estou orando e Deus não responde, ele já até prometeu, mas não vem a resposta física. Eu lembro que Jesus disse, se o filho pedir um pão ao seu pai, o pai vai dar pão, ele não vai dar pedra. E se pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente. E termina dizendo assim, se vocês são homens maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Então Deus está sempre pronto a nos dar
a resposta às nossas orações. Eu normalmente indico algumas situações que podem impedir que a resposta chegue. Aí uma delas, eu falo assim, às vezes tem inveja na sua vida. Todo mundo fica chateado quando eu falo que tem inveja, né? Ou então eu falo assim, às vezes o pão ainda é pedra. Enquanto o pão for pedra, Deus não pode te dar esse pão. Então, para você entender esse início da mensagem, vou explicar essas duas coisas. Tem outros motivos para a oração não ser respondida imediatamente. Pode ser um propósito de Deus, um propósito de preparação. Mas quando eu disse assim, olha, quando eu falo assim, às vezes tem inveja na sua vida, eu me recordo sempre que eu vejo, eu tenho um conhecido, mais de um conhecido que é padre, já celebrei casamento em que uma das pessoas lá tinha uma devoção muito grande por um colega que era padre, celebramos juntos ali, e conversando com os padres, normalmente eles falam muito da inveja. Cuidado com a inveja, cuidado com a inveja, cuidado com a inveja. E é muito comum os cristãos católicos terem um cuidado muito grande por conta da inveja. Só que eles não entendem o que o padre está falando para eles, porque eles entendem assim, o padre está me dizendo que eu tenho que tomar cuidado com a inveja que os outros têm de mim. Não, você não tem como cuidar disso. Se alguém tem inveja de você, o que você pode fazer? Como evitar inveja? Colocando uma faixa na testa, não me inveje. Você não combate a inveja assim. O que ele está dizendo é cuidado com a inveja que está em você. Aí fala, como assim inveja que está em mim? Eu conversando com eles, eu falei, é isso que vocês querem dizer, não é? Mas por que vocês não falam bem claro? Não, porque se chamar o cristão lá de invejoso, ele não volta mais na igreja, né? Mas ele ficou morrendo de medo da inveja, a inveja dos outros, quando na verdade a inveja que faz mal para alguém é a própria inveja que ela tem dos outros. O grande sentimento que levou Lúcifer a perder o lugar dele foi justamente a inveja. E eu queria aqui falar disso inicialmente, porque na família não há lugar para inveja. E por que não há lugar para inveja? Porque na família a inveja produz efeito. A inveja pode causar um dano muito sério. E eu vou explicar por quê. Primeiro, mostrando o seguinte: inveja não é ganância. Inveja não é cobiça. Inveja é inveja. E eu vou explicar isso para você aqui hoje, porque um dia desse, pregando numa igreja, Deus me deu claramente uma visão de um caminhão de mudança muito grande, daqueles tipo de carreta, né? Com muita coisa dentro, a porta aberta, com coisa para descarregar. E não podia descarregar porque o portão onde ia ser feita a descarga estava fechado. E eu indaguei, o que é isso, senhor? Ele falou, isso é a vida de muita gente. A bênção já está à porta, o caminhão está com a porta aberta, mas não pode descarregar porque tem um muro de inveja, tem um portão de inveja aí. Aí, para entender direitinho, alguém fala assim, inveja é a pessoa querer ter algo igual ao que o outro tem. Isso não é inveja. Eu posso até chamar de ganância, se ele tem muita ânsia por isso, eu posso chamar de ganância. O outro tem uma mansão, eu queria ter uma mansão na mesma região, uma mansão parecida, isso é ganância. Aí alguém fala, não, então inveja é querer ter o que o outro tem, querer a mansão do outro, isso é cobiça. Aí você está querendo o que é do outro, isso é cobiça, não é inveja ainda. Esses dois são menos mal que a inveja. Não foi isso que derrubou Lúcifer. Se você lembrar direitinho, o texto fala que Lúcifer disse assim, farei um trono acima do trono de Deus. Então o que é a inveja? O que Lúcifer queria? Que Deus não tivesse o que ele tinha, o trono mais alto. O invejoso, ele sofre com o que o outro tem, ele sofre porque o outro tem, ele sofre porque o outro está recebendo, ele sofre porque o outro está feliz. Na verdade, o que mata o invejoso é a felicidade alheia. Ele não suporta isso. Ele nem quer o que o outro tem, nem quer algo parecido, nem quer algo melhor. Ele quer que o outro não tenha o que tem. E isso é terrível para uma pessoa, porque quando a pessoa faz isso, quando ela não quer que o outro tenha, ela está semeando que o outro não tenha. Então, se eu estou semeando que o outro não tem, eu também não vou ter. Só que eu estou semeando uma semente de que o outro não tenha. Uma semente traz muito mais fruto do que a semente. Então, eu não vou ter, ainda vou perder o que eu tenho. A vida do invejoso é muito terrível.
Porque primeiro não tem o poder de tirar o que o outro tem com a inveja dele. Por isso que eu disse que o temor que o cristão católico deve ter não é que o outro pode tirar da minha vida com a inveja dele. Não é possível, se a inveja de alguém. Se a inveja de alguém atingisse outra pessoa, a gente estava todo mundo doente. Estava todo mundo aí acabado. Porque o outro olha, acha, o outro sorriu, já fica com inveja do sorriso do outro, e cai os dentes de quem está sorrindo. Pensa que tragédia, não pode ser feliz, porque se ficar feliz, quem está triste fica mais triste ainda. Aí, Jesus, quando foi perguntado sobre isso, ele nos deu o antídoto contra a inveja. Qual é? Ele disse: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Alguém está chorando porque caiu, fez uma besteira, não vou passar, porque não vou pisar, vou chorar junto com ele. Está ruim para ele, fica ruim para mim também. Se ele está sofrendo, eu sofro também. Mesmo que ele mereça, às vezes, porque a gente fala assim: merece, Senhor. Vou chorar não, porque esse aí merece. Não. Se falar que ele merece, eu também mereço, porque se foi por um pecado, eu também peco. Eu estou semeando para mim, né? Cuidado, Mateus 7,12. Tudo que você quiser que alguém te faça, faz primeiro pelo outro. Essa é a lei áurea da Bíblia, mas a lei áurea mais top, lei da Bíblia. E aí, chorar com quem chora é não tripudiar quando alguém cai. Pensa, alguém passa por você a 80 por hora num lugar que a velocidade é 60. Lá na frente ele subiu no meio-fio, está lá com o carro estragado. Está vendo aí, viu? Bem que mereceu. Misericórdia. Olha, chora com ele. Está até errado, mas chora com ele. Não tem que tripudiar de quem caiu. E se alegra com quem se alegra. Aí eu falei: Senhor, o que é que eu falo aqui para as pessoas, para poder abrir esse portão aí? O Senhor está falando que não está deixando a carga ser descarregada. Ele falou assim: fala para eles se alegrarem com quem está alegre. Aí Deus falou bem assim: quem se alegra com a bênção do outro passa a merecer sua própria bênção. Quem fica feliz com a vitória do outro passa a merecer sua própria vitória. Então, dentro de casa, se seu irmão conquistou algo, faça festa com ele, você vai ser o próximo a conquistar. Se seu pai conquistou algo, se sua mãe, se seu filho, se alegre, fique feliz, bata palma, sorri, vamos comemorar. Você chama a comemorar. Você passou, vamos lá, vou pagar uma pizza para você. Mas eu quero pagar, eu estou feliz com você. Não é nem aquele negócio: vou pagar uma pizza, porque como é que eu faço? Não é para cumprir tabela, é se alegrar mesmo. Quando você se alegra com alguém que se alegrou com a bênção que o outro recebeu, você passa a merecer a sua própria bênção. Nós temos que entender que a maneira como Deus age é a maneira do servir, quando eu faço pelo outro. Então, a inveja é um dos motivos porque orações não são respondidas. Porque se Deus responder a alguém que está com inveja, esse sujeito vai continuar mais invejoso ainda. Pensa, eu não me alegro com a vitória do outro e recebo uma vitória maior que a dele. Eu já não estou feliz, eu estou triste porque o outro foi abençoado. Eu recebo uma vitória maior que a dele, está respaldando o quê? O meu sentimento. Então, basta eu ficar triste com a vitória do outro, que a minha vitória chega. Aí é um contrassenso. Não tem lógica. Porque entenda uma coisa: se seu irmão foi abençoado e você não, quem abençoou foi Deus. Deus sempre é bom. Ele sempre sabe o que está fazendo. E muitas vezes, uma bênção que parece bênção para alguém, não é bênção, não. Chegou só como teste, a pessoa não deu certo, ela acabou, foi perdendo tudo. Então, primeiro é isso. E a segunda eu falei, primeiro bloqueio para oração, né? Inveja. Bem simples. Como é que eu faço teste da inveja na minha vida? Quando alguém se dá mal perto de mim, eu me solidarizo, eu quero ajudar, eu quero estender a mão, eu choro junto. Quando alguém conquista algo perto de mim, eu comemoro como se eu mesmo tivesse conquistado, como se a vitória fosse minha. Quando eu faço isso, a inveja foi embora. E aí não tem mais bloqueio para chegar a bênção para mim, não. Agora eu estou tirando bloqueio. Segundo, enquanto o pão for pedra, Deus não dá o pão para quem está pedindo pão. Como assim? Alguém está pedindo uma bênção para Deus. Mas se aquela bênção chegar naquela hora do jeito que a pessoa está pedindo, ela vai usar para fazer uma coisa ruim. Eu vi um caso lá do Gama de um sujeito que, com muita luta, ele e a esposa batalharam para poder fazer concurso público.
enquanto ela trabalhava num emprego de nível médio, e combinaram que quando ele passasse, aí ela ia parar de trabalhar para estudar e fazer o curso superior dela e poder ir para o nível superior. Deu tudo certinho até ele passar no concurso. Ele passou no concurso, segundo, terceiro mês recebendo salário. Infelizmente, ele saiu de casa e foi viver com uma colega de faculdade, que ele conheceu na faculdade. E aquele casamento acabou. O pão chegou para ele. Ele pedia pão, a esposa pedia pão para os dois. Quando o pão chegou para ele, ele pegou o pão e fez do pão pedra contra a esposa. Não era um casal cristão. Esse foi um caso que eu conheci em audiência. E foi um caso em que eu eu convenci aquele homem a pagar uma pensão temporária para aquela mulher, porque nem pensão ele queria deixar para ela, apesar da história que ela contou ser uma história verdadeira. Ela ganhava como se fosse R$5.000, sustentava a casa, tudo, inclusive o curso superior dele, porque eles combinaram isso. Ele terminou o curso superior, passou a ganhar uns R$15.000. E aí, no divórcio, como ela tinha um salário de R$5.000, o advogado alegou que ela não tinha dificuldade para trabalhar, estava inserida no mercado de trabalho, e por isso não precisava de pensão. Só que ela teve alguns problemas de saúde por conta dos partos, e ela tinha uma despesa médica muito elevada. E eu só desafiei ele, eu falei assim, eu quero ver agora se o senhor vai ser homem de verdade, num momento como esse, o senhor não vai deixar uma pensão para a sua esposa. O promotor chegou a dizer assim, excelência, mas senhor doutor, só um pouquinho aqui, é uma audiência de conciliação, deixe ele falar primeiro, que eu quero ver até onde vai o caráter desse homem. Desse jeito eu falei. Aí ele aceitou pagar uma pensão temporária, e atualmente é assim, quando tem um divórcio, a pensão vitalícia para ex-cônjuge é excepcionalíssima, não se trata mais de pensão vitalícia, a não ser que haja um mal de saúde muito grave que impeça a pessoa absolutamente de trabalhar. Eu fiz uma audiência de 74 anos, a mulher 75, homem, divórcio. Eu falei, não tem lógica, para que está divorciando, gente? Para morrer só? Eu estava pertinho de morrer. Sem saber de nada, eu falei, meu senhor, fique com sua esposa, pelo amor de Deus. O senhor está com 75 anos de idade. Por que você está separando? Nós não estamos mais combinando. Eu falei, depois de 50 anos, não está combinando mais, meu Deus do céu. Aí, esse casal tinha tido 18 filhos vivos, 7 que não sobreviveram. Aí eu fui falar de pensão com ele. Com relação à pensão, a promotora, só um segundo, queria perguntar para a esposa se ela tem alguma enfermidade. Espera aí, o senhor quer saber se ela tem condições de trabalho? Doutor, espera aí, vamos tentar fazer um acordo primeiro, depois a gente entra no... Ele queria perguntar para ela se ela tinha algum problema de saúde que impedia ela de trabalhar, aos 75 anos de idade. Eu falei, essa mulher foi o que a vida inteira? Parideira. Ela, desde que casou, até os quase 50 anos de idade, foi só criando filho pequeno. Filho demais. Aí eu falei assim, vamos ver. Aí eu perguntei para ela, eu falei, seu fulano, eu tenho certeza, sua esposa quer que o senhor tire essa loucura de sua cabeça, volte para casa, ela aceita o senhor, não importa o que o senhor fez. É ou não é? É isso, doutor. Se ele quiser voltar para casa, eu falei, para com essas loucuras. Aí ele falou, não, não está dando certo. Aí eu falei, como é que esse negócio não está dando certo? Eu falei, ele arrumou uma de 28. Eu falei, moço, quer morrer mesmo, está botando motor de Ferrari em Vermaguete, isso não vai dar certo, não. Vai, as bielas não vão. Suspensão não aguenta, não. Esse motor está pesado para um carro desse. Mas aí eu falei, vamos fazer. Quero ver se o senhor é homem agora, desse jeito, eu falo desse jeito mesmo. O senhor tem coragem de deixar metade do seu salário para ela? Pode botar aí, doutor, eu deixo. 50% de pensão vitalícia. Pronto, mas excelência, não, doutor, é acordo, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. É de 28 a de 74. Ele vai usar o dinheiro com quem? A senhora aqui precisa, 74 anos de idade. Deu 18 filhos para esse homem, mais de 50 anos de casado, ainda não quer deixar a pensão vitalícia, quer saber se a mulher... Ela não tem como entrar no mercado de trabalho mais não, ver como é que os tempos modernos são, né? Nós temos dificuldade. Eu sou de uma época em que as mulheres, uma época assim, né? Quando eu era criança, nos anos 80, ainda as mulheres, boa parte delas,
se preparavam para serem esposas a vida inteira. Mas só que as promotoras de justiça com quem eu trabalho hoje, que tem 28, 30 anos de idade, os promotores com essa idade também, vieram de uma geração em que é cada um por si. E lá no Gama, onde eu fazia audiência de família na época, hoje eu estou em Brasília, não entendia que a população do Gama tinha uma tradição um pouco mais desse modelo, de que as mulheres se casam para serem donas de casa a vida inteira. E aí vinha lá as nossas promotoras do centro de Brasília, de São Paulo, tal, para dizer assim, a senhora não se formou, não trabalhou por quê? Aí a pessoa ia explicar, porque casei. Aí casar é doença, aí começa um negócio meio sério, ficar chateado, eu ficar chateado. Eu fazia nas audiências sempre a tentativa de conciliação do casamento. Aí o promotor falava assim, excelência, é divórcio consensual. Eles já querem, mas espera aí, doutor, mas o código fala que a gente pode tentar. Eles dão tão certo que até para divorciar faz acordo. Então faz acordo para continuar, ué, se eles quiserem. Não, é uma luta lá. 6 meses na vara de família no Gama, eu consegui que 2 casais não se divorciassem. Um que divorciou, depois voltou, eu fiz o casamento deles na igreja. Se voltaram, vão casar lá na igreja de novo, porque quando divorcia tem que casar de novo. E teve separação que a pessoa voltou atrás, já tinha separado, depois voltou atrás. 4 casais em 6 meses. Mas é uma luta, porque as pessoas às vezes estão de cabeça quente, fazem uma situação impensada. Pois enquanto o pão for pedra, Deus não pode te dar a bênção. E quando é que o pão é pedra? Quando ele não vai alimentar quem está ao seu redor. Não vai alimentar você nem quem está ao seu redor. Vai servir de alguma maneira para ferir, para magoar, para machucar. Eu contei aqui essa outra vez que eu vim, só lembrar que uma aluna minha, lá no CEPLAC, no Gama, ela se formou com muita dificuldade, estudava com muita dificuldade, família com pouca renda, uma história de vida bem pesada, bem difícil, e aí no 9º semestre ela conseguiu passar na OAB. Isso é um feito interessante para um aluno de direito, né? Já no 9º semestre fazer o exame da ordem e passar no primeiro exame. Ela passou. Eu fiquei muito feliz quando soube que ela passou. Quando encontrei no corredor da faculdade, eu falei, parabéns, olha só, a sua vida já começou a colher os frutos, continua se esforçando, vai chegar longe, olha só, nem terminou o curso, já vai poder pegar a carteirinha da OAB, vai poder advogar. Ela falou, professor, eu estou muito feliz, mas minha felicidade maior vai ser o dia que eu pegar meu diploma e esfregar na cara do meu pai. Eu falei, está amarrado, não entendeu nada, não entendeu. Entenderam quando é que o pão é pedra? Às vezes Deus não entrega ainda porque a pessoa não tem maturidade para ter aquela bênção. Não tem maturidade. Eu me lembro na faculdade teológica, um colega estava faltando algumas aulas, aí falou assim, gente, estou com dificuldade, porque o último ônibus aqui sai 10 horas da rodoviária, estou com dificuldade para sair daqui correndo, dar tempo de chegar e tal, porque ele morava longe, Planaltina de Goiás, e aí, vamos orar para Deus dar um carro por mim. Aí a gente tinha oração no intervalo, fazia oração, todo dia a gente orava por esse carro, ele ganhou um carro, primeira semana foi para a faculdade, todo dia feliz e tal, depois desapareceu de novo. Gente, será que aconteceu alguma coisa com ele, com o carro? Aí passou um tempo, foi lá para trancar a faculdade. Aí falou, por que você está trancando? Ele falou assim, não, porque depois que eu ganhei o carro aqui, quando a gente sai aqui à noite, é muito perigoso aqui, deixar o carro aqui na frente, se o pessoal roubar o carro e tal. Eu falei, oxe, largou a faculdade teológica, não estava indo porque não tinha o carro, ganhou o carro, largou a faculdade. Eu falei, gente, virou pedra, o pão vira pedra, cuidado. Então, a bênção de Deus já determinou, mas pão não pode ser pedra, tem que ser pão. Quando a gente recebe um talento, a gente multiplica o talento, ou seja, nós somos abençoados e abençoamos outras pessoas. Quando Deus nos abençoa e nos fez servos deles, nós somos servos de Deus, nós vamos servir também, porque Jesus veio aqui à terra e todo tempo que o que ele fez foi servir. Se ele veio para dar o exemplo de servir, então nós vamos servir. Tudo que Deus nos dá tem a ver com o serviço que nós temos para prestar para o outro. E às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas quanto tempo eu tenho que servir? Enquanto o outro precisar de serviço, você vai servir. Em casa, Deus coloca ali a família, coloca os filhos, você vai servir enquanto você... E às vezes alguém fala assim, mas e eu que sirvo sozinho? A sua bênção vai ser dobrada. Tem gente que serve sozinho. Às vezes na casa só tem o pai, às vezes só tem a mãe. Minha mãe, por exemplo, é viúva. Ela criou 5 filhos, com muita luta. Deus abençoou que ela
conseguia se criar com muita dificuldade. E à medida que ela cuidava bem, o salário dela foi aumentando. Meu pai era servidor público do Distrito Federal. Quando ele faleceu, o sistema de previdência era meio estranho, ela foi ganhando um salário mínimo. E por um bom tempo, nós passamos muita dificuldade lá no Gama, por conta de ganhar só um salário mínimo. Mas era sempre fiel, um dizimista, ofertante. A primeira coisa que fazia quando recebia o salário era dízimo, oferta, e depois a gente se virava o restante do mês para poder ter alguma renda. Ela construiu com a indenização, quando meu pai faleceu, ela tinha 22 anos de idade, eu tinha 2. Ela construiu 2 quartos no fundo da casa para alugar, para completar a renda. E com isso a gente ia se virando. Né? E ela, com muito esforço, foi... Aí Deus começou a honrar. Começaram a mudar o salário do meu pai. Eu sei que ele foi promovido tantas vezes, já morto. Mudava o salário e vinha uma diferença. Mudava o salário e vinha uma diferença. No final das contas, ela ganha um tanto hoje, que eu falo, Senhor, o que aconteceu? Se ele tivesse vivo, ele era secretário-geral da ONU, no mínimo, porque o tanto que ele foi promovido morto, tivesse vivo, ele é longe demais. Minha mãe ganhava um salário, que eu falo, Senhor, Deus é fiel. E ela, sempre muito generosa, repartia. Lá em casa tinha pouca coisa, e alguém que não tinha, ela dava um texto do que tinha lá, separava, fazia uma sacola, entregava. Eu, Senhor, o Senhor tem que prover mesmo. Deus nos guardou, nos protegeu, mas ela recebeu porção dobrada de bênção. O trabalho dela foi dobrado, mas também recebeu porção dobrada. Às vezes alguém fala assim, por que eu tive que ficar só para cuidar da minha família? Deus sabe o que aconteceria se ficassem os dois. Meu pai era viciado em jogo, era viciado em cigarro, era viciado em bebida. Minha mãe disse que na sexta-feira ele vinha em casa, tomava um banho, trocava de roupa e só aparecia no domingo à noite para dormir e de manhã já ia trabalhar. Era assim que era a rotina dele, com um vício. Tinha dívida, pagava as dívidas de jogo, a gente não progredia porque tinha lá as dívidas dele. Aí fica imaginando, talvez se ele tivesse vivo e criado a gente numa rotina dessa. Minha mãe nos criou bem longe de jogo, de bebida, de cigarro. Ela tem pavor a qualquer tipo de jogo, nunca deixava ter lá em casa. Qualquer jogo que ela via jogando, ela já queria saber o que era, porque vocês vão ficar igual o pai de vocês. Eu sei de uma coisa, porque um só teve que criar, a gente não vai entender aqui, mas lá na eternidade vamos entender. Por que Deus faz assim? Não é? O que eu sei é que tem proteção dobrada, porque minha mãe tem proteção dobrada. As orações dela é um perigo. Ela ora e normalmente Deus atende mais rápido que o normal, na média que eu vejo por aí. E ela tem umas orações perigosas. Já contei aqui que ela viúva, algumas irmãs às vezes ia lá orar com ela lá em casa, irmã casada, falava, meu marido não quer saber de Deus, não sei o que e tal. Minha mãe falava assim, vamos orar por 30 dias para Deus salvar ele. E vamos orar, se Deus não transformar ele, não salvar ele, para Deus preparar e levar. Prepara e leva. Gente, eu nem era do direito, mas eu falava assim, tem que avisar ele tem que ser citado para se defender, porque está tendo um negócio aqui meio perigoso e unilateral, tem que resolver isso, não é? Então, cuidado, nós não podemos deixar inveja na nossa vida, no meio da família acontece isso. E eu concluindo então, aquele que está sozinho, cuidando da família inteira, Deus tem um propósito nisso. Alguém às vezes paga um preço mais alto que o outro, aqui na terra. Mas eu ouvi uma frase com a qual eu concordo, que Deus dá as suas piores batalhas para os seus melhores soldados, para aqueles que são mais fiéis, para aqueles que dão conta daquilo, para aqueles que suportam, não é? E Deus sabe, por quanto tempo? Se o Senhor está conosco, a tempestade pode durar a vida toda. Se Ele está com a gente, o barco está seguro. O que importa é isso, né? Então, não se preocupe se, né, aconteceu alguma coisa, você está tendo que remar sozinho esse barco. Está remando sozinho, não. Tem anjo empurrando, tem muita gente ajudando aí. Deus cuida. Eu falo pela minha família. Lá em casa, nós éramos os filhos da viúva. Na rua em que eu morava, no Gama, só tinha de viúva minha mãe. Nós vivemos no meio de gangues. O Gama, na época, era muito famoso, foi parado no Fantástico por conta das gangues. Não sei se vocês ouviram falar. Balão Mágico, GL, que é Gangue do Leste, Adidas, Mavoca. Um dia eu perguntei para o membro da Mavoca, na escola que eu estava, tinha de tudo, todo mundo de todas as gangues. Aí, o que é Mavoca? Ele falou, maconha, vodka e cocaína. Eu falei, mas então tinha que ser Mavoco, né? Eu acho que é porque depois da maconha e da vodka, não estava falando mais nem cocaína, é cacaína. Aí fica Mavoca. Até o nome da gangue era estranho. A gente cresceu no meio disso aí.
E os 5 filhos da viúva hoje são casados, têm seus empregos, têm seus maridos, têm suas casas. E nós vimos outros lugares acontecendo coisa. Tem gente presa, tem gente morta, tem gente suicidou. Na mesma rua que nós crescemos, os 5 filhos da viúva, todos estão plantados no Senhor. Deus sabe por quê? Por que é assim? Quando a gente estuda, eu estudei psicanálise, eu estudei até o doutorado de psicanálise. Se Deus quiser, em novembro eu defendo minha tese de Direito, em doutorado, no CEUB, para concluir também o doutorado em Direito. Mas em psicanálise, aprendi muita coisa. Uma delas é que a criança precisa de um componente do pai e da mãe. Ela aprende com elementos que vêm do pai e com elementos que vêm da mãe. E necessariamente, isso é ciência, não tem nada a ver com ideologias, é ciência. Há um componente psicológico que a criança encontra na mãe, outro que encontra no pai. Para resumir, a mãe é o grande sim, a mãe ensina a sonhar, o pai é o grande não, ele faz o que a gente chama de castração, ele põe os limites, ele fala até onde pode ir, onde não pode ir. Então a mãe faz voar, o pai puxa para o chão. Não é para destruir o sonho da criança, é para que ela caminhe com segurança nesse sonho. Então, o não do pai, inclusive, dentro de casa você pode ver, o não do pai é mais poderoso que o não da mãe. Quando o pai diz não, parece que a coisa é mais séria mesmo. E menino, homem, por exemplo, adolescente, não vai muito querer, vai confrontar a mãe inconscientemente. O pai não confronta, porque o pai está ali para cumprir o papel dele, para dizer o não, até o menino aloprar e falar assim: então, já que é assim, eu vou ter a minha própria casa. Esse pai está de parabéns, formou um homem. O dia que o menino diz isso, ele tem que chegar a isso. Você já está com 60 anos de idade, pai, você acha que eu faço esse concurso? 60 anos de idade, irmão. Já está quase tossindo, já perdendo fôlego, quer saber se faz um concurso ainda. O não é que faz esse menino querer ter a casa dele, né? É o não que vai formar isso aí, por mais que o não seja, às vezes, doloroso, né? Mas aqui, o que esse texto está falando para a gente aqui? Primeiro, entrega, eu estou falando de entrega aqui. 3 passos para que a pessoa cumpra o seu propósito de vida. Nesse texto, Jesus foi crucificado, foi levado para o túmulo, e as mulheres vão lá, já era na segunda-feira, né? E iam lá para trocar os lençóis, para passar os ungüentos e tal. E chegaram lá, Jesus já não estava lá. E estavam lá os anjos falando assim: ele não falou que ele devia ser entregue, ser crucificado e depois ressuscitaria? Pois é, ressuscitou. Gente, é interessante, Jesus falava com os discípulos o tempo inteiro que ele ia morrer. Mas os discípulos achavam que era alguma poesia, achavam que era alguma coisa simbólica, não era a morte mesmo. Mas também falava que ia ressuscitar, também entenderam que era simbólico. Algumas pessoas ouviram o que Jesus estava falando e correram para atender o que Jesus estava precisando. Quando Maria Madalena unge Jesus com aquele perfume caro, ninguém entende e fala assim: por que gastou esse perfume caro com ele? Podia vender e dar aos pobres. Como assim? Jesus falou bem assim: ela me ouve, eu estou falando que vou ter que morrer, e quando alguém vai morrer tem que ser ungido, ela está me ungindo para a minha morte. Você não está entendendo? Não, eu estou falando isso há 3 anos e meio. Aí vem ela, que é a pecadora, que ela está ouvindo. Já que ele vai morrer, eu vou fazer o cerimonial para a morte dele, vou levar lá, pegar o que eu tenho, compro o perfume, unge ele. Outro sujeito lá que nem estava entre os 12, foi lá e separou um sepulcro, e já deixou certinho. Ele está dizendo: vai morrer, então vou deixar um sepulcro para ele. Os discípulos negavam a ideia de que ele ia morrer, achavam que era só uma metáfora, e não era. Então, quem ouviu Jesus? A pecadora e o doutor da lei lá, que andava com Nicodemos, né? José de Arimateia. E ele, uma preparou a unção para a morte, e o outro preparou o túmulo. E as mulheres estavam indo lá para quê? Para cuidar de um corpo morto. Por quê? Não acreditavam na ressurreição. E os anjos falam assim: lembrem-se do que ele disse. Primeiro passo da vitória: entrega. Teve um ofertório aqui agora, falou de entrega. Entrega. Alguém está brigando por causa de alguma coisa? Entrega. A vitória começa com a entrega e não com uma conquista. Parece algo contraditório, ou como se diz lá no português culto, né? Paradoxal.
Como é que eu conquisto entregando? Quem joga xadrez sabe que é uma das maneiras mais tranquilas de ganhar um jogo de quem é neófito. Vai entregando o jogo e desmonta a defesa do outro. Aí está com metade das pedras, faz 2 movimentos, checkmate. Entregando. O outro, eu estou ganhando, porque eu estou conquistando. Entrega. Jesus falou assim, olha, ele disse que tinha que haver entrega. Escuta o que ele falou. Lembra que ele falou isso? Que ele deveria ser entregue aos malfeitores. O primeiro passo de uma conquista definitiva na vida é a entrega. Nos relacionamentos familiares, nós temos todos os dias pontos que podem levar a atrito. Por quê? Porque todo mundo está no mesmo espaço, disputando os mesmos pratos, os mesmos talheres, os mesmos lençóis, vamos dizer assim, as mesmas roupas, a mesma máquina de lavar. Quando tem um banheiro só na casa, é uma luta. Não é? Quem mora em casa tem um banheiro só. Na pandemia, nós tivemos homicídio por causa de banheiro, dentro de casa. Negócio sério, porque todo mundo em casa, quando está na rua, mas o negócio de demorar no banheiro. Onde é que alguém reclama de alguém demorando no banheiro, gente? É em casa. Por quê? Porque o espaço é um só. Ali tem uma disputa, todo tempo parece alguma coisinha que, né, cai um negócio no chão. Às vezes, gente, a casa tem 10 pessoas, passam as 10 pelo que caiu no chão, ninguém pega. Não fui eu. Entenda uma coisa, a Bíblia fala assim, que os filhos, quem aqui é filho? Nessa todo mundo tem filho ou filha. Se eu não sou, não, tem que orar por você. Todo mundo aqui é filho. Não é dizer que é pai, mãe, tal, é filho, todo mundo é. A Bíblia fala que os filhos são como flecha na mão do valente. Eu traduzo isso como Deus enviando filhos para a terra. Ele é o pai de todo mundo, então ele envia os filhos dele para a terra como uma flecha na mão do valente. Como é que ele faz isso? Ele vê uma família onde há um problema, ele pega um filho, esse aqui resolve, vem cá. Pá, flecha, nasce naquela casa. Nasce para quê? Para ser solução. Quem crê que foi Deus que enviou você para a terra? Fala assim, eu creio. Agora levanta a mão, pelo amor de Deus, senão Jesus amado, eu creio. E eu creio que Deus me enviou para quê? Para ser solução. Deus não ia mandar mais um para tumultuar. Ia ou não? Então, você caiu numa casa onde as pessoas deixam o prato na mesa depois que comem. Qual a sua função nessa casa? Andar com cartaz acusando? Você que deixou esse prato na mesa, vai cair tuas mãos, seu enviado do inferno. Não. Deus viu um problema na terra, mandou uma flecha, mandou você. Para quê? Para resolver o problema. Aí eu digo assim para as pessoas, não fique caçando problemas, porque todos que você encontrar, é você quem tem que resolver. Tudo que é um problema para você, você tem que resolver. A pia cheia de louça é um problema? É ou não? Se for, você é o lavador oficial de louça dessa casa. As coisas fora do lugar é um problema? Se for, quem tem que colocar no lugar? Aí alguém vai falar assim, peraí, pastor, é uma questão de organização. A pessoa tem que aprender. Ela tem que fazer do jeito certo. Da quinta vez que você tirar a coisa do lugar errado e colocar no lugar certo, essa pessoa, se ela não for possuída por Satanás, porque às vezes ela está possessa, aí é o inferno mesmo em casa, ela vai começar a colocar naquele lugar, e vai começar a procurar naquele lugar, porque sabe que você coloca lá. Entenderam isso aí? Homem reclama muitas vezes que a mulher faz isso, filho reclama que a mãe faz isso. Eu deixei meu sapato aqui, para na hora de sair ficar mais fácil, mas é aí que coloca sapato, onde todo mundo passa, não é para ficar ali o sapato, tem um lugar de ficar o sapato. Se toda vez que deixar o sapato ali, o sapato for para o lugar, ele vai começar a procurar naquele lugar, e daqui a pouco começa a deixar lá, a não ser que tenha um retardo mental, porque pode ser um retardo mental, ele não consegue compreender que tem um lugar certo, não é? Ou ele está possuído, essas são as duas coisas que a gente pode tratar, ele não tem normalidade na vida dele, mas a pessoa fala assim, tá aí, eu não vou tirar, e com raiva. No lugar de ficar com raiva, já tira logo e põe no lugar lá.
Quantas vezes, pastor? 7 vezes? Quantas vezes você tem que perdoar seu irmão? Até perder as contas. Deus está vendo o bem que você está fazendo. Mesmo que o sujeito lá não agradeça e não mude, quem é que tem que fazer a entrega? Entrega. O primeiro passo para a conquista no relacionamento, na vida, em tudo, é entrega. Se a pessoa não entregar, ela não pode requerer. Se eu não entrego a semente, eu não posso querer o fruto. Mas a semente é a pessoa aprender a fazer. Gente, uma hora vai aprender. E às vezes tem gente que fala assim, ó, quando você arrumar um namorado, eu vou falar para ele, para ela, você não guarda o sapato. Aí pensa o namorado igualzinho a mim, eita, nós vamos dar certo. Uma casa com sapato esparramado para todo lugar. Vai na casa da sua filha quando ela casar, o sapato vai estar guardado, ela vai estar brigando com ele é o próximo. Um dia desse eu vi um vídeo, o rapaz comendo ali, fala, gente, eu estou casado novo, né? E a sogra servindo ele, falou, meu Deus, quem é que disse que sogra é ruim? Olha, a minha sogra serve tudo, agora cuidando, trouxe o suco, quer mais o quê? Meu filho trouxe doce. Como é que alguém fala que uma sogra é ruim? Mostrando ele pensando, ele comendo e pensando isso, né? No outro, aí a sogra está pensando bem assim, vou tratar bem esse meu genro, oh meu Deus, tomara que ele não devolva minha filha, fazer de tudo para ele não devolver minha filha. Olha a luta aqui. A mãe desconfiando da filha, aprende, uma hora aprende. Agora, o meu papel não é estar julgando, condenando, impondo a pena. Muitas vezes eu faço a lei, eu sou legislador, eu executo a lei, ainda julgo, ainda ponho no cárcere, escondo o que a pessoa deixou ali. Ou então vendo. Igual um irmão foi lá no bazar comprar uma roupa, encontrou um irmão saindo com a camiseta dele. Aí, camiseta nova que ele tinha comprado, aí falou, ué, bom gosto, hein? Você comprou onde? Foi lá na loja, não, foi no bazar. No bazar? Ué, mas está parecendo a minha. Chegou em casa procurar, cadê? Tu não queria deixar jogado aí? Eu pensei que era para jogar fora, deixei lá no bazar. Por que se não está no guarda-roupa, não está no cesto de roupa suja para lavar? É porque não quer. É lixo, né? No direito, inclusive, você achar uma coisa jogada e pegar para você, como se tivesse jogado fora, você não comete crime. Se encontrar uma blusa, uma camiseta arrumadinha, passadinha dentro da sacolinha em algum lugar, você tem que pegar aquilo e levar para a autoridade policial. Alguém perdeu e deve estar procurando. Se for embrulhada, caída no chão, pode pegar, a pessoa jogou fora. Chama de res nullius, res derelicta, coisa jogada fora, coisa abandonada. Se você achar, é seu. Entenderam? Então, quando o sujeito pega uma camiseta e não guarda, ele está jogando fora. Ele está dizendo, não quero mais não. É isso que a mulher pensa. Então leva para o bazar da igreja, pronto, já está resolvido. Daqui a pouco vai ficar sem roupa, né? Mas para a gente se acabar as roupas, aí compra outras, vai botar no guarda-roupa. Mas olha só, o papel de quem está achando a coisa não é jogar fora. Você está sendo juiz da causa. Não, ó, de fora para dentro, ninguém muda ninguém. Se a pessoa decidir mudar dentro dela, ninguém impede ela de mudar, ninguém consegue parar a mudança dela. Agora, se você tentar impor de fora para dentro, normalmente dá o efeito contrário. Existe dentro da pessoa, no inconsciente dela, uma ideia de que estão querendo dominar ela. Então, tudo que mandarem fazer, mesmo ela não vai fazer, porque ela que domina a própria vida. Aí aquilo que você faz às vezes para poder mudar, está criando resistência. Faz um teste. Aí fala assim, pastor, se eu começar a fazer isso lá em casa, eu viro escrava. Deus está vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Entrega. Quando Jesus convidou alguém para segui-lo, falou bem assim, quem quiser vir após mim, afirme-se a si mesmo. Faça a sua vontade. Determine como as coisas devem ser. Foi isso que ele disse? Ele falou o quê? Negue-se. Foi negue-se. Cada dia toma, cada dia, todo dia, toma a sua cruz e siga-me. A cruz, às vezes, é aquele sapato fora do lugar, é aquela louça que ninguém lava. Aí, dou uma alternativa. No lugar de reclamar da louça fora do lugar, agradeça a Deus pela louça, pela pia para lavar a louça e pelas mãos que você tem para lavar a louça na pia.
Ou então manda o adolescente. Às vezes foi um adolescente lá que estava querendo sair de casa. A mãe dele falou que quer sair de casa, 12 anos de idade, foi lá conversar. Aí, o que está acontecendo? Minha mãe é louca, pastor, ela para qualquer coisa, ela briga, uma confusão, uma gritaria. Pelo que ela briga? Se deixar a cama desarrumada, ela faz uma confusão, não sei o quê. Se deixar a louça suja na pia, é uma confusão, tal. Tá bom, eu vou te ensinar a expulsar esse demônio da confusão que está lá na sua casa. Não precisa levar ordem nem nada não, já tem tudo lá na sua casa. Primeiro, você vai chegar na sua casa, vai lá onde tem a pia com a louça suja, vai olhar o que tem lá, estende a mão para um lugar chamado detergente, unge. Não é para ser assim, não, eu sei, tem que colocar na água, mas para criança, para adolescente, tem um lugar chamado bucha, pega aquela bucha ali e põe as mãos, e começa, sai. Depois joga água para afogar o diabo. Aí é só tirar e pôr para secar. O diabo vai junto com a água aqui. Está resolvido o problema, esse demônio já saiu de lá. Simples de se resolver o problema do espírito da pia. Esse maligno, né? Espírito maligno da pia. Manda ele embora assim, é bem simples. O que gera confusão? Todo mundo quer que alguém resolva. Quem encontrou a confusão, quem encontrou o problema, deve resolvê-lo. Tem um texto bíblico em João, narrando esse texto aqui, fala que quando as mulheres chegaram lá no sepulcro, elas encontraram o sepulcro vazio, e os lençóis estavam lá. Onde Jesus estava, tinha os lençóis, do jeito que estava lá, os lençóis ficaram. E conta que num canto do sepulcro, elas encontraram um lenço que estava no rosto de Jesus dobrado. O lenço estava dobrado lá. O lenço estava dobrado e os lençóis não estavam dobrados. Alguém fala assim, por que Jesus, já que arrumou o lenço, não arrumou também os lençóis? Ele não arrumou os lençóis porque não ia voltar mais para aquele lugar ali. Já era, fui embora aqui, eu não volto mais, não preciso mais nem cuidar disso aqui, nem preciso arrumar mais aqui, porque aqui eu não volto mais. Mas o lenço ele deixou dobrado. Por quê? Porque havia uma tradição entre os judeus, e até hoje essa tradição é da mesma maneira, de que quando a família almoça junto, normalmente eles almoçam todos juntos, os servos são convidados a entrar na sala, o senhor da sala diz que pode servir o almoço, eles servem e eles vão comendo, só podem comer depois que o pai de família começa a comer. E quando o pai termina a refeição dele, ele limpa a boca, o lenço com o lenço e joga o lenço ao lado do prato. Do jeito que ele limpa, ele coloca ali. Ele está dizendo para os empregados que já terminou o almoço, podem recolher a refeição. Então ele joga o lenço e sai. Se ele limpar a boca, dobrar o lenço e colocar do lado do prato e deixar a sala, ele está dizendo assim, eu ainda não terminei, eu ainda não concluí, espera que eu ainda não concluí. Jesus sai do sepulcro, deixa os lençóis bagunçados, mas ele dobra o lenço. Por que ele dobra o lenço? Ele está dando um recado para as mulheres e para os discípulos, eu ainda não terminei, eu ainda não concluí o que eu vim fazer. Então, se é para deixar amassado, está dizendo, já concluí. Se você ainda vai concluir, deixa o lenço dobrado. Se você ainda vai arrumar o que tem que ser arrumado, deixa o lenço dobrado. Avisa, estou deixando isso aqui, mas eu já volto para arrumar isso aqui. Se já terminou, só jogou ali, é porque você terminou. Então, quando alguém deixa a roupa amassada, jogada em qualquer lugar, já terminei com ela, então pode vender no bazar. Se deixar dobradinho, está dizendo, eu vou usar de novo, eu não terminei ainda. Deixar no lugar adequado, não estou dizendo para ninguém aqui jogar fora as coisas dos outros, gente. Eu só estou dizendo o seguinte, olha, se é para jogar fora, cuida você. Enquanto você está cuidando, Deus está vendo. Quando você faz alguma coisa, não era para você fazer, e você está cumprindo o que era para o outro fazer, você está se candidatando a receber a bênção que era para o outro. Amém? Faz pelo outro, você está candidatando a receber a bênção que era dele. Entrega. Na família nós temos dificuldade de entrega. Há uma reclamação dentro da família que às vezes o marido empresta o carro para qualquer pessoa, mas para a esposa ele não empresta, para o filho ele não empresta. O irmão empresta o tênis, a bola, a irmã empresta o batom, empresta pente, empresta, mas para o irmão dentro da casa não empresta. Ah, pastor, mas porque o de dentro de casa é folgado.
Gente, a nossa família é o nosso grande teste para a vida. Quem vence a própria família, vence tudo nessa vida. A família é um lugar de treinamento. Olha a família de José. Quem gosta de ter a família de José sendo José? Ninguém. Olha a família, o que os irmãos fizeram com ele? Misericórdia. O pai amava, mas os irmãos... E ele sobreviveu à família. Tanto sobreviveu que quando ele pôde se vingar, ele foi abençoar. E a família, que parecia que estava prejudicando ele, foi ajudá-lo. Porque ele mesmo diz: não foram vocês que me enviaram para o Egito, foi o Senhor. Porque ele sabia que viria uma grande seca. Esse é só o primeiro ano. Tem mais 6 anos de seca. Nós seríamos dizimados, nós sumiríamos da face da terra. Mas Deus me enviou para cá para preparar o caminho para vocês. É assim. Nossa família, mesmo quando parece que nos prejudica, tem alguma coisa de Deus ali para nós. Eu vi um depoimento de um CEO, que era um dos mais famosos do mundo, contratado a peso de ouro por uma empresa. Perguntaram para ele como é que ele começou a carreira dele. Ele falou que foi trabalhar de office boy numa empresa, e aí alguém falou assim: olha, tem um chefe ali que ele é muito terrível, ninguém aguenta ele é muito chato, ninguém passa mais que um mês com ele. E ninguém quer ir trabalhar com ele, vou colocar você para trabalhar com ele. Não, pode me colocar. Foi trabalhar, ficou 1 mês, 2, 3, 5, 6 meses, 1 ano trabalhando com aquele homem ele foi para uma diretoria mais alta, levou o menino, colocou na diretoria abaixo, e ele foi subindo com esse homem e chegou a CEO, e muito bem treinado. Aí ele falou assim: mas como é que você conseguiu? Perguntaram para ele: como é que você conseguiu se adaptar a esse cara? Ele falou: meu amigo, primeira conversa que eu tive com ele, eu vi que ele é igualzinho meu irmão mais velho, sempre me perturbou, sempre pegou no meu pé, até eu aprender a lidar com ele. Quando eu aprendi a lidar com meu irmão mais velho, pronto, virou meu amigo. Ele era igualzinho meu irmão. Aí ele fazia, eu reagia como eu reagia com meu irmão. E fui ficando, e aprendi com ele, que ele é muito bom, ele é chato, ele é terrível igual ao meu irmão. Treinou com um irmão em casa. O irmão chato preparou ele para ser alguém que suportaria o grande professor da vida dele. E ele subiu alto, porque aquele homem subiu alto e levou ele junto. Entrega. Seja capaz de abrir a mão. Segunda coisa, ele falou assim, lembra, ele disse que tinha que ser entregue aos malfeitores e deveria ser crucificado. Crucificação. Se entrega é difícil, crucificação é mais terrível ainda, porque olha só, na entrega você faz por alguém algo que você decidiu fazer. Por exemplo, o grande exemplo, né, de entrega na terra é o exemplo da mãe. A mãe entrega o corpo dela para quê? Para ser o local de gestação de uma nova pessoa. Um dia um marido conversando comigo, falou: pastor, como é que a mulher inventa tanta coisa? Elas acreditam nas coisas malucas, ela acha que a gente vai conseguir aquilo. Eu falei: irmão, não, olha, um ser humano do qual sai outro de dentro dele, não vai acreditar em quê nessa vida? Uma pessoa que de dentro dela sai outra pessoa, no que mais ela não vai acreditar? A fé que a mulher tem é algo inexplicável, e o homem não tem como compreender a fé que a mulher tem. Por quê? Porque o que acontece com ela é um fenômeno que, lá no Jardim do Éden, inclusive, não existia o parto ainda. O primeiro parto que teve foram dos filhos de Eva. Nem o inimigo sabia o que era isso. Nem Satanás sabia o que era. De dentro de um sai outro. E a promessa, uma das promessas que Deus fez foi: de ti sairá um que vai pisar na cabeça da serpente, tu vai ser esmagado por um filho dela. Eu falei: ainda vai vir de dentro dessa pessoa alguém que vai pisar na minha cabeça. Uma pessoa que gera outra pessoa de dentro de si, não vai acreditar em quê? A fé que a mulher tem é algo que não tem como medir. Nós homens, por mais que tenhamos fé, eu tenho quase certeza, a gente não consegue ter metade da fé que a mulher tem, pelo que ela experimenta. Por isso que ela tem o poder de edificar a casa, porque a fé que a mulher tem transforma a vida de um homem. Eu sonhava morar no Gama, no setor que tem lá, a gente chama Amarelinha, que é no setor leste. Tem uma casa lá, 300 metros quadrados, o terreno. Para mim era o meu sonho. Se eu chegasse ali, estava no topo. Deus nos deu uma casa no Parque Way. Primeiro foi uma casa de 430 metros. Depois uma casa, a casa que estou lá agora tem 1.500 metros de casa. O terreno é 2.000, a casa 1.500. Já falei aqui, tem cômodo da casa que eu não conheço ainda, depois de 5 anos. É grande demais. Eu cresci numa casa pequena.
Meu primeiro apartamento tinha 56 metros quadrados, o quarto que eu durmo hoje tem esse tamanho, só o quarto. E para minha esposa, ela está andando como se estivesse dentro de uma kitnet. Aquela mansão, um negócio. Eu estou assim, olhando o tamanho da parede, falo, Jesus amado. E um dia Deus falou para mim, bem assim, tudo que você pediu eu dei para você. Aquela casa lá, 300 metros. Sim, o Senhor me deu muito mais que isso. Pois é, o que passar daquilo não é para você mais. Falei, entendeu o que Deus estava me dizendo? Não é mais você não, agora é para ela. O seu sonho era, o dela. A sua fé é para um tanto, o dela é para outro tanto. Eu estou usando a fé que ela tem, e não a sua. A sua é fraca. Eu falei, bom, senhor, a minha é fraca. Eu pensei, Deus é Deus. Deus não é gente, não, Deus é Deus. Entregar é fazer pelo outro algo que eu decido, que eu concordo fazer. Crucificar é algo que eu não quero fazer. Quem quer ser crucificado? Ninguém. O próprio Jesus falou, se possível, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Crucificar ninguém quer. Crucificar é fazer aquilo que até é injusto. Jesus foi condenado injustamente, Pilatos declarou isso. Esse homem é justo, por que eu vou matá-lo? Aí ele cometeu um erro judiciário, né? Ele tinha o poder de decidir, e ele passou o poder para o povo, porque ele pensou que o povo ia absolver. Ele joga um julgamento que era judicial para o julgamento para o júri, e o júri grita o quê? Solta Barrabás. O júri absolveu Barrabás. Ele não queria, como assim? Tanto que ele falou, o que eu faço com Jesus? Ele não só passou o julgamento para o povo, como deu para o povo o direito de aplicar a pena. No nosso júri atual, os jurados julgam, condenam, mas quem aplica a pena é o juiz. Ele passou também a pena. O que eu faço com Jesus? O povo crucifica-o. Acabou. Aí ele se enrolou, porque ele podia aplicar a lei de Roma, que autorizava que ele permitisse aplicar a lei dos judeus, e no lugar de aplicar a lei de Roma, ele autorizou aplicar a lei dos judeus, e pronto, teve que crucificar. Ele teve que cumprir o veredito do povo. Ninguém quer crucificar, ninguém quer fazer aquilo que é contrário à sua vontade. Mas se alguém quer ter vitória, tem que crucificar, senão não alcança a vitória. A parte da crucificação, todo mundo quer fugir dela. Mas entenda algo, e aqui você vai aprender uma coisa bem forte que eu aprendi um dia desses. O domingo da ressurreição, todo mundo celebra, porque foi uma bênção tremenda. Jesus ressuscitou, que é a terceira etapa. Vem a crucificação, e aí já fala da terceira. Aí vem a ressurreição. A ressurreição é o fruto, é a conquista que você estava buscando, passou pela crucificação. Todo mundo quer ressurreição, mas ninguém quer passar pela crucificação. E aí quando vem uma luta, algo que é crucificação, a pessoa foge da crucificação. Eu não quero ser crucificado. Eu abri mão da minha vontade, abri mão do meu desejo, fazer o que o outro quer, por isso, por aquilo. Jesus chegou a dizer para o Pai, passa de mim esse cálice. Deus, mas falou, todavia seja feita a tua vontade. Se é impossível sem a crucificação, que tenha a crucificação. Para vir a ressurreição, tem que ter crucificação. Talvez você não está entendendo. Eu vou explicar de outra maneira. O preço da ressurreição, o preço da festa, o preço da conquista, o preço da vitória é a crucificação. Quando é que vai chegar na sua casa o impossível? Porque ressurreição é o impossível. Ressurreição é aquilo que ninguém acredita que possa acontecer. Ressurreição é aquilo que já desistiram, não tem mais jeito. A ressurreição vem quando ocorre a crucificação. Na hora em que a pessoa, de fato, nega-se a si mesmo, porque negar a si mesmo é dizer, eu não vou fazer o que eu quero, enquanto eu estou entregando, eu estou até fazendo o que eu quero. Quando eu estou crucificando, eu estou fazendo o que eu não quero. Jesus disse, eu não quero, passa de mim esse cálice, mas entre não querer a crucificação e querer fazer a tua vontade,
eu fico com a segunda, eu quero fazer a tua vontade. Isso é crucificação. Isso é dizer, se tem que passar por isso, Senhor, eu passo. A crucificação é a etapa anterior à ressurreição. Sem crucificação não há ressurreição. Agora pensa uma coisa aqui. A gente está falando de 3 dias. No primeiro dia, sexta-feira, Jesus morre na cruz. Crucificação. No segundo dia, o sábado, é silêncio, nada acontece no sábado. Lembram que é assim? Aí no domingo veio a ressurreição. Sabe o que acontece na crucificação? Muita gente começa o processo de crucificação. Tá bom, Senhor, já que eu tenho que suportar meu irmão, já que eu tenho que suportar esse fardo, já que eu tenho que fazer assim, eu vou fazer. Faz um dia, faz 2, faz 3, faz um mês, faz um ano e nada acontece. Quando a crucificação acontece, depois da crucificação não vem a ressurreição. Tem um dia entre a crucificação e a ressurreição, e nesse dia nada acontece. Quanto tempo dura esse dia? A gente não sabe. Quando é que virá o fruto dessa crucificação? Não compete a gente ficar medindo. Meu papel é, a cada dia, tomar minha cruz, a cada dia me crucificar e seguir Jesus. Esse dia do silêncio é que faz com que muita gente largue o propósito. Esse dia do silêncio é que faz com que muita gente desista de acreditar que é Deus quem vai fazer a obra. Tem uma coisa que entristece muito o coração de Deus. Essa coisa é a ansiedade. Jesus disse lá no sermão profético: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Esses dias eu vi um videozinho também do sujeito que chegou para uma reunião falando assim: é aqui que vai ter a palestra sobre ansiedade? Aí a pessoa falou assim: mas vai ser amanhã. Então eu volto. Não, pode entrar, já chegou todo mundo já. Sabe o que significa ansiedade? Desconfiança de que Deus vai fazer. Quando eu confio que Deus vai fazer, eu não fico ansioso. Quando eu confio que é Deus quem está no controle, eu não fico ansioso. Estão me crucificando pela 10ª vez. Eu lembro da minha mãe falar assim, quando ela estava chateada: eu podia ter, depois que seu pai morreu, ido viver minha vida, largado vocês. Bom, na hora que estava nervosa, né? Mas eu fiquei para cuidar de vocês, renunciei minha vida. E é como se ela dissesse assim: aceitei a crucificação todos os dias, criar 5 filhos, viúva, aceitou a crucificação todos os dias. Hoje minha mãe é casada com um pastor da Assembleia de Deus, viaja com ele, o Brasil todo aí, fica viajando, ele gosta muito de viajar, ela vai junto, ela sempre quis viajar, agora está viajando, tudo que ela sonhou, está curtindo agora. E aí pede perdão o tempo inteiro por não ter feito mais por nós. Aí eu falei assim: só da senhora não ter sumido no mundo, né? E deixado a gente largado. Crucificação. Um dia, a dor da sua crucificação vai trazer a ressurreição. Aliás, tem gente que está vivo por conta da sua crucificação. Tem coisas acontecendo que tem a ver com o quanto você está disposto a entregar a sua vida, a se deixar crucificar. Aí você fala assim: pastor, o senhor está dizendo então que a vida é de sofrimento? Depende de como você vê a vida. Jesus disse que seria: no mundo tereis aflições. Mas se você entender que quem está no controle da sua vida sabe o porquê de todas as coisas, não vai ser sofrimento cumprir o propósito de Deus. Não vai ser sofrimento passar pelo vale da sombra da morte. Não vai ser sofrimento. Eu já vim aqui há uns 10 anos atrás
Eu dei meu testemunho de como foi que passei no concurso para juiz. Quando ninguém do Gama tinha passado, Deus me permitiu passar em 1998 e me fez passar em primeiro lugar no concurso. Eu não tenho condições de passar em primeiro lugar, não tinha condições, nem de passar. Quem me pergunta, o que você fez para passar? Eu fui lá e fiz as provas. Essa parte eu sei que eu fiz. Agora, Deus cuidou de tudo mais. Eu era levita na igreja, cuidava da obra, cheguei até a pedir licença para estudar, Deus não permitiu que eu entrasse de licença. Foi trabalhar mais ainda na igreja, no período que eu estava estudando para o concurso. Estudei 3 meses, Deus deu uma vitória tremenda. Outro dia eu vim e contei a história do meu filho, Léo, que morreu eletrocutado no Country Club. Levou um choque na quadra de basquete, no alambrado que estava eletrificado por algum motivo, alguma fuga de energia. Morreu, ficou morto por 40 minutos. O médico que estava lá na quadra, o socorrista, já estava para testar o óbito. Só ele estava fazendo manobra de socorro com oxigênio, e eu fui para fazer massagem cardíaca no meu filho. Até a maquininha falar que não era para fazer mais massagem e dizer que o choque não era recomendado. Eu entreguei meu filho para o Senhor, agradecendo pelo tempo que ele ficou conosco. 13 anos de idade tinha o Léo naquela data. E terceiro filho nosso, nós tínhamos pedido um casal para Deus, depois pedimos mais um, Deus deu o Léo. Eu falei, o Léo é teu como os outros filhos, mas o Léo é mais ainda, porque o Senhor nos deu um casal e depois deu o Léo a mais. Se o Senhor quer o Léo com o Senhor, ele é teu, mas se o Senhor puder deixar ele com a gente, ele é uma bênção tão tremenda na nossa vida. E depois de terminar a oração, arrumar o cabelo dele, eu vi sair uma bolhazinha de saliva e sangue do lado da boca. Olhei para o médico, ele olhou para mim, olhou para a boca, saiu outra saliva. Aí o médico colocou a mão na jugular, e depois de ter procurado o pulso por 40 minutos, ele falou assim: o pulso voltou. O Léo voltou. Sexta-feira agora almoçamos com ele, dia 21 de junho, completando o 8º aniversário da segunda vida do Léo. Ele está com 21 anos de idade. Os médicos disseram que ele ficaria com sequelas neurológicas, físicas e muitas outras. A tomografia do cérebro mostrou diversas lesões no cérebro por conta da falta de oxigênio. Mas o médico, quando foi lá entrevistá-lo, falou: o menino que está aqui não é o que está nesse exame. Havia um diagnóstico de Deus ali para o Léo. O Léo entrou na faculdade na metade do ensino médio. Em dezembro do ano passado, ele concluiu o curso de Direito com 20 anos de idade. Essa foi a sequela. Terminou, foi mais cedo. E mês passado passou no OAB. Vai pegar a carteirinha dele também. Eu vim aqui para contar esses testemunhos, mas se eu tivesse vindo aqui o ano passado, eu acho que lá em Águas Lindas eu contei. Em fevereiro, minha filha estava grávida de 2 bebezinhos, o Luca e o Mateu. 22 semanas de gestação, nós compramos o enxoval deles tudo pronto para virem os 2. Meu aniversário era na sexta-feira, 10 de fevereiro, e na quinta-feira ela teve um sangramento, foi para o hospital, perdeu um dos bebês. No dia 9 já fomos para o hospital com ela, ficamos lá, eu e minha esposa. Eu orei a Deus e falei: Senhor, se o Senhor puder dar a vida do netinho de presente de aniversário, é um presente impagável. Já sou grato ao Senhor por tudo, eu sei que o Senhor está no controle, mas se o Senhor puder dar a vida dele. No dia 10, dia do meu aniversário, a gente ouviu o coraçãozinho do que ficou no ventre. Ouvimos de manhã, ouvimos à noite. No sábado ouvimos de manhã, ouvimos à noite. No domingo pela manhã também perdeu o segundo bebê. Como são 22 semanas, é um natimorto. Tem que registrar, tem que fazer o sepultamento. E eu cuidei disso tudo. Eu não sei que sensação cada um tem diante dessas situações. Eu fico chocado, mas ao mesmo tempo confiante de que meu Pai que está no céu nunca nos abandona. E se Ele permitiu, Ele tinha um propósito. Eu levei os 2 bebezinhos para serem cremados, levei na caixa de isopor.
Você imagina o que é isso? Depois de ter registrado no cartório, feito todo o procedimento. Foi ao Valparaíso, onde foi feito todo o procedimento. Mas naquele mesmo mês de fevereiro, um profeta que estava pregando na nossa igreja desceu do altar e foi lá onde estava minha filha e meu genro e disse para eles por que tinha ocorrido aquele aborto. Mas disse ao mesmo tempo: conta um ano, dentro de um ano vocês vão estar com o bebezinho de vocês no colo de vocês. E de fato, dia 31 de janeiro nasceu Isaac, filho da promessa. Estava com ele ainda agora, um meninão lindo, parece de revista. Voa, né? Fica. E 80 dias depois do Isaac nascer, dia 20 de abril, nasceu o Ricardo, que é o filho do meu filho, do Rafael, com a minha nora Rebeca. Estão lá 2 bebezinhos lá em casa, 2 do sexo masculino. O ano passado, com a dor da perda dos bebezinhos, eu perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor quer ensinar com esses 2 bebezinhos que o Senhor tomou para si? Quando o Léo estava no hospital e Deus disse que ia trazer ele de volta, ele deu uma promessa à minha esposa, falou assim: vocês estão igual Sadraque, Mesaque e Abdenego, estão passando por uma fornalha, mas vão sair de lá sem cheiro de fumaça, não vai ter uma sequela. O Léo voltou assim. Para contar o testemunho todo, a minha esposa um dia estava lá no hospital com o Léo, conversando com ele, já depois que ele começou a interagir, e de repente, do nada, ele parou de interagir, e o queixo caiu, e ele começou a babar. E minha esposa: Léo, aí ela tomou um choque. Nesse dia ela foi para casa angustiada. Eu cheguei lá à noite para ficar com meu filho na UTI. Quando foi de manhã que ela voltou: como é que o Léo está? Ué, isso está normal, do jeito que ele estava ontem, ele está hoje. Conversei com ele e tudo. Não, ele não está normal não. Está normal, Suelene. Ela veio e conversou. Uai, não me falou nada, eu nem fiquei sabendo. Depois é que ela me contou por que ela ficou tão angustiada. Eu falei: então Deus te mostrou como é que o Léo ficaria se não fosse o milagre que ele fez. Você precisava ver que Deus estava dando aquele livramento para ele. E aí a gente não entendia por quê. Aí um dia eu lembrei, nós nos lembramos, Deus falou com ela, lembrou ela. Ela é muito de oração, muito de leitura da palavra. Queria que os meninos fossem de muita oração, leitura da palavra. Toda mãe quer isso. Se pudesse, o filho orar o dia inteiro, igual ela ora. Ela é de orar demais, muito mesmo. Orar 3, 4 horas seguidas, mas orando mesmo com intensidade. E ela queria os meninos muito envolvidos. Eles são envolvidos, eles pregam tranquilamente, qualquer um deles prega, eles têm discípulos, eles têm um trabalho na igreja. Mas ela queria mais. E um dia ela falou para eles: tinha um filho mais velho, o Rafael, estava um pouquinho estranho, porque o mundo chama. O mundo quer oferecer coisas que ele não tem como entregar. Ele oferece coisas para a carne e quer encantar os jovens. Um dia a Suelene falou na mesa: eu queria que Deus desse uma experiência bem forte para vocês entenderem quem é Deus. E aí Deus lembrou: você não queria que ele tivesse uma experiência forte? Cuidado, mãe, com o que você fala. Deus ouve. Se você é de oração, Deus ouve. E o Rafael foi transformado. Eu tinha dado para ele uma coisa que eu nunca falei na minha vida. Eu disse que eu nunca faria isso: dar carro bom para filho, porque eu vou ter que se esforçar para ter, para dar valor. Foi assim que eu fui criado. Aí o meu pastor contou um dia que ele teve uma ferida na alma, porque quando ele foi comprar o primeiro carro, o pai dele foi falar com o pai dele vendeu o carro para ele, fez ele pagar o preço do carro. Só que aí depois, para a irmã dele, o pai comprou o carro e deu de presente. Aí ele estava me dizendo, quando o meu filho falou de um carro que ele queria, que ele gostava, eu falei: não vou dar não. Aí eu vejo o pastor contando isso: então eu vou dar, mas um carro que ninguém dá para um filho. Ele falou que queria um Camaro. Eu falei: Camaro? Vou dar um camarão para você comer. Camaro, nem pensar. Fui negociar um aluguel da igreja, pastor, com o dono do prédio. Chegou lá, tinha um Camaro estacionado lá. Eu falei: cara, isso é o Camaro. Eu falei: esse aqui é o Camaro, amarelo. Não, branco com vermelho, parecia o carro do Batman. Eu falei: bonito esse carro, o senhor não quer comprar não? Eu vendo para o senhor, pode pagar como quiser, sem juros. Eu falei: não quero não, porque... Oxe, aí chega em casa,
vai chegar o aniversário do meu filho, 18 anos. Que presente vou dar para ele? Aí claramente eu vou dar o carro, dar o Camaro. Eu falei, mas o Camaro? Nem eu. Tá bom, senhor, então. Liguei para o homem, não, pode deixar, eu levo aí. Ele ganhou de aniversário um Camaro. E esse Camaro foi um dos motivos que fez ele querer curtir a vida. Eu falei, Senhor, será que eu estava errado? Quando aconteceu a situação com o Léo, nós tivemos a ministração em nossa casa. E a esposa do pastor falou, olha, vamos fazer uma oferta. Se nós cremos que Deus pode fazer o milagre, vamos mostrar com uma atitude. Ela não é de fazer isso, mas nesse dia ela falou, vamos mostrar como uma atitude. Se eu creio, eu sou capaz de semear algo e dizer assim, eu creio que o Senhor pode fazer. Fez aquela oferta com propósito. E aí o que Deus colocar no seu coração. Quando eu cheguei em casa, o Rafael falou assim, papai, Deus colocou no meu coração de eu entregar o Camaro de oferta. E ele deu o Camaro de oferta. Ele falou, eu sei que o Senhor me deu qualquer coisa, quando eu começar a trabalhar eu pago. O Senhor falou, não, foi um presente, vai. Pode fazer o que você quiser, o carro é seu. Agora vai ficar sem carro, porque, né, está dando o Camaro. E quando ele entregou, eu falei assim, eu saí dali, fui chorando, agradecendo a Deus. Ele aprendeu com o Senhor. Ele aprendeu que do Senhor vem todas as coisas. Então ele abriu mão, ele entregou aquilo que para ele era muito valioso. Não como se fosse uma barganha com Deus, não é o caso de fazer uma barganha. Naquele caso era muito específico. A gente nunca barganha com Deus. Deus é Deus. Nunca a gente pode dar a Ele algo que Ele não nos deu primeiro. Como é que você vai barganhar com alguém que te deu o que você tem? Não tem lógica, né? A oferta é uma atitude de amor, de confiança, de fé, de entrega. E ele entregou essa oferta. E entregou a vida dele de verdade. A partir daí, 1000% convertido. Mas aí eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer ensinar? Aí Deus me falou algo bem claro. Ele falou bem assim, quando você estava lá com o Léo na UTI, você podia fazer algo por ele para livrar ele daquela situação que ele estava lá? Eu falei, não podia. Era injusto, conversou com ele, era injusto. Mas você podia fazer algo por ele? Não podia. Pois é, você não podia fazer. Pelos seus netinhos, você podia fazer algo por eles? Você também não podia fazer algo por eles. Agora, nem pelos seus netos, nem pelo seu filho você podia fazer nada, dependia de mim. Você acha que a dor de um filho meu também não é uma dor para mim? A dor que vocês estão sentindo como filhos também não é uma dor para mim que sou pai? Para mim é muito mais difícil negar algo para vocês do que dar. É muito mais difícil tirar algo do que entregar ou devolver. Mas se eu tiro, é porque o propósito é muito maior do que aquilo que está sendo retirado. O que vem depois é muito maior. Só confia em mim. Como Jó fez, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Só confia. Fala como Jó falou, eu não sei porque isso está acontecendo, eu não sei porque eu perdi tudo, mas eu sei de uma coisa, o meu Redentor vive e a seu tempo ele se levantará da terra. Deus está vendo todas as coisas, todos os sacrifícios, todas as entregas. Aí ele me disse, eu tomei seus netinhos, eles estão comigo, eu não vou devolver, mas tem um propósito que um dia vocês vão entender. Um dia vocês vão saber por que foi dessa maneira. E o meu filho, quando lá na cruz pediu para não sofrer o que ele estava sofrendo, eu podia ter evitado, mas não evitei. Você não podia ter evitado, não tinha o que fazer, mas eu podia ter evitado quando era o meu filho. E ainda assim nós fomos até o final. Ele morreu e ressuscitou, porque o propósito era muito maior. O propósito era essa noite nós estávamos aqui dizendo, Jesus vive, Jesus reina, Ele é Senhor de todas as coisas. Que sacrifício você está disposto a fazer? Que entrega você está disposto a fazer? Saiba de algo, se Deus te pediu algo muito caro, é porque Ele tem você em alta conta. Quanto mais Ele pede de alguém,
mas tem a ver com o quanto ele tem proximidade com essa pessoa. Aquele que paga um preço muito alto, saiba, Deus sabe o tamanho da dor, Deus sabe o tamanho da entrega, Deus sabe o tamanho da crucificação, e Ele permite, porque Ele sabe também o tamanho da ressurreição. Se você está passando por crucificação, agradeça a Deus, louve a Deus, entrega ao Senhor tudo, entrega, porque depois da crucificação certamente virá a ressurreição. Se está no tempo do silêncio, não se preocupe. Se ainda é sábado na sua vida, não se preocupe. Deus não tarda, nem retarda a bênção que Ele tem para a sua vida. Se você é filho e está passando desafio com seus pais, se você é pai, passando desafio com seus filhos, marido com a esposa, esposa com o marido, com irmãos, com avós, com tios, entrega, crucifica, espera, porque o Senhor trará a ressurreição. Ele vai trazer a vitória completa. Lembre-se do que Ele disse nessas horas. Lembre-se do que Ele disse. Se alguém pedir a tua capa, dá também a tua túnica. Se pedir para caminhar 1 milha, caminha 2. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, sede, dá-lhe de beber. Se bater numa face, oferece a outra. Entrega, sacrifica. Quem cumpre o propósito de Deus é aquele que entrega, não é aquele que prevalece, não é aquele que colhe, é aquele que sacrifica. E se você aqui na terra veio só para semear, alegre-se, porque a sua colheita é na eternidade. Está toda lá, está toda lá. É só um tempo que nós estamos passando aqui. Curva a sua cabeça no seu lugar, feche os seus olhos. Pai querido, Deus de amor, nós te bendizemos porque nessa noite o Senhor nos trouxe a este lugar para ouvir a tua voz. Eu sei, Senhor, que nós sempre queremos ouvir de ti uma palavra que reafirma a vitória que vem do alto para nós. Mas nessa noite nós aprendemos, Senhor, como é que uma vitória é gerada. E eu não tenho vitória não é só quando eu colho. Se eu estou podendo entregar, isso já é uma vitória. Eu não tenho vitória somente quando há ressurreição. Se eu estou sendo crucificado, isso também é vitória. E a ressurreição, ela chega. Tem o tempo em que ela chega. E nessa noite isso vem dizer para cada um de nós aqui que o tempo da ressurreição se aproxima. E enquanto ela não vem, a nossa alegria deve ser a entrega, a nossa alegria deve ser a crucificação, porque a vitória vem e vem no tempo do Senhor. E o Senhor já estabeleceu o tempo, Pai, e é no tempo do Senhor que todas as coisas são formosas. Como disse Salomão, tudo Deus fez formoso ao seu tempo. E eu te peço que nessa noite o Senhor possa estar trazendo, Pai, essa tranquilidade ao nosso coração, essa paz que supera todo entendimento, essa paz que ultrapassa a nossa lógica. Senhor, que seja a vitória do alto aquela que o Senhor tem para nós. Nós clamamos por vitória, e muitas vezes nós clamamos pela vitória que nós na nossa mente imaginamos ser vitória, mas nós não queremos essa. Nós queremos a vitória que vem do alto, Senhor, porque muitas vezes descer a cova como José desceu foi vitória. Muitas vezes estar na casa de Potifar é vitória. Muitas vezes estar na cadeia é vitória, Senhor. E o Senhor tem nos colocado muitas vezes desafios como esse. Muitas vezes estar diante do mar vermelho é vitória, Senhor. Estar diante da água amarga é vitória. Pai, que nós possamos enxergar com os teus olhos e não com os nossos olhos. Que nós possamos ver, Pai, com a vitória que o Senhor tem para nós. Lá em Caná da Galileia, não adiantava ter vinho, não adiantava ter água, não adiantava ter as taças. O que importava era se Jesus estava na festa. Hoje eu quero te pedir, Senhor, nas casas onde algo está faltando, que o Senhor possa estar ali preenchendo todo o espaço, e que cada um possa entender que a tua presença é suficiente. A tua presença, Pai, completa, restaura, restabelece todas as coisas. Hoje, Pai, se é preciso entrega, que haja entrega. Se é preciso crucificação, que haja crucificação.
para que os teus filhos já possam ver pelos olhos da fé a ressurreição. A ressurreição. Traz a tua vitória, Senhor. Traz a tua vitória. Traz a tua vitória, Senhor. Traz paz aos corações. Aqueles que estão passando por alguma dificuldade, Senhor, estão passando por alguma situação que está trazendo tristeza, amargura, decepção. Alguém que já até desistiu. Hoje, Pai, traz o sentimento da ressurreição, porque o Senhor é o Deus do impossível. Se alguém já entregou o que quis entregar, que hoje esteja disposto a entregar o que não queria entregar ainda. Esteja disposto à crucificação, porque a tua palavra é: eu vou ressuscitar. O Senhor vai trazer ressurreição. Vai trazer ressurreição. Fique perto do seu lugar, vamos adorar o Senhor. E em ti é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Adora o Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti e conceda sua graça. Recebe a bênção sacerdotal. E dê paz. Amém. Shobetori malari, cantori malari. Se dispõe a entregar. Entrega, 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 entrega. Shobetori malari. Crucifica, crucifica, põe diante do Senhor a tua vida, a tua família, a tua casa, a tua vida completa, os relacionamentos, para que seja feita a vontade do céu A bênção se derrame na tua vida. gerações, Até 1000. tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Adora o Senhor. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti. receba a bênção todo o tempo, em todo lugar, começando da sua casa, começando da sua família. Teu choro, Que venha a bênção de é Deus. por ti. Amém. Recebe a bênção do céu, recebe a bênção do Senhor, recebe a bênção que foi profetizada sobre ti, sobre tua família. Que venha a ressurreição, ressurreição, ressurreição.